E aí, pessoal, hoje a gente vai trabalhar aí um pouco com a questão da criação de arquivos, tá? Então a gente vai ver como criar arquivos e manipular arquivos através do PHP. E a gente também vai trabalhar com o upload de arquivos, que é um recurso bastante utilizado no web, né? Então a gente vai começar a ver como fazer o upload, como manipular esse arquivo depois que é enviado pelo usuário do lado do servidor, tá ok? Vamos lá, então. Seguindo aqui, então, a gente vai começar a trabalhar aí com o sistema de arquivos, né? Para a gente manipular os nossos arquivos aí através do PHP. Então, o que basicamente é um arquivo aí que o PHP consegue manipular, tá? Pode ser um diretório, né? Uma pasta aí no teu computador. Pode ser algum arquivo, realmente. Ou pode ser um link, um atalho, tá? Então, qualquer uma dessas coisas aqui é considerado um arquivo que você consegue abrir, alterar, consegue fazer o que você quiser com ele através do PHP. Basicamente, para a gente trabalhar com arquivos, tá? Independente da linguagem que vocês forem utilizar, vocês sempre vão estar fazendo esses 3 passos aqui. Então, você vai ter que abrir o arquivo, tá? Seja ele um diretório, um link ou algo do tipo. Vocês vão fazer a ação que vocês precisam fazer dentro desse arquivo, né? Desse recurso que vocês abriram. E feito a ação, vocês vão sempre fechar esse recurso, né? Fechar o arquivo que vocês estão trabalhando, tá ok? Então sempre vai ser esses 3 passos aí, é só lembrar disso aqui. E daí fica bem tranquilo, e daí é só você usando as funções que a linguagem te fornece. Para a gente começar a trabalhar aqui no PHP, vocês vão iniciar aí o Apache e abrir o editor de texto que vocês estão trabalhando, para que a gente comece a mexer um pouquinho com essa questão dos arquivos, tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo novo no editor aqui. Vamos chamar aqui de aula.php. Para que a gente comece a trabalhar com os arquivos aqui, então, quais funções o PHP tem para permitir esse tipo de trabalho aqui para a gente, tá? Então, só antes da gente entrar aqui nas funções, tá? Quando você vai abrir um arquivo ali, você tem que indicar como que você quer abrir ele, tá? Se você vai abrir esse arquivo só para fazer a leitura dele, se você vai abrir para fazer a escrita. Então, tem várias informações que você tem que colocar na hora de abrir o arquivo, para que você indique para o sistema operacional o que você quer fazer com esse arquivo aí, tá ok? Então, a gente vai usar alguns desses modos aqui, tá? Para que vocês entendam a diferença aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que abrir um arquivo, tá? Então a gente vai usar a funçãozinha fopen, tá? Passando o caminho do arquivo e algum daqueles modos ali que eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, fopen, o nosso arquivo, eu vou colocar aqui como webservidor.txt e o modo que a gente vai abrir ele, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui primeiro aí com o nosso modo de leitura ali, só R, tá? Então ele abre somente para leitura e coloca o ponteiro do arquivo no começo dele. A gente vai colocar aqui, R. A gente tem que criar esse arquivo aqui no nosso htdocs, tá? Então vamos criar um arquivo novo aqui. webservidor.txt. Daí aqui vamos colocar algumas informações aqui. Eu vou colocar um texto qualquer aqui. Tá, vocês podem digitar qualquer coisa, aqui é um lorem Y aí que o próprio editor já tem pronto aqui para mim, tá? Mas vocês podem colocar qualquer texto aí só para que vocês tenham algo para carregar a hora que a gente estiver lendo o arquivo. Feito isso, você vai fazer as ações que você precisa no arquivo, né? E depois vai fechar. Então já vou deixar aqui o fclose para a gente não esquecer. Opa. E daí as ações que a gente vai fazer no arquivo. Então a gente vai fazer a leitura do conteúdo desse arquivo, tá ok? Então para isso a gente vai colocar aqui, usar um while. Então, enquanto não chegar no fim do arquivo, ele vai fazendo o que precisa ser feito aí, tá? A hora que chegar no fim do arquivo, ele sai do laço e fecha o recurso para mim ali para liberar para que um outro software ou alguma outra página possa abrir esse arquivo e trabalhar com ele. Para fazer a leitura do arquivo,
tá? Vocês vão utilizar aqui as funções fget para fazer a leitura de um conteúdo especificado, tá? A questão do buffer é opcional. Se você não informar, ele vai lendo as linhas aí. E o fgetC que pega caractere por caractere, tá? A gente vai fazer aqui primeiro pelo fget. Vamos colocar aqui um BR. Tá, ok? E daí vamos pegar lá, chamar o nosso arquivo PHP lá no nosso navegador. Então tá aí, ó. Lendo direto de um arquivo. Tá ok? Vamos mudar aqui para o fgetC, para que vocês só vejam aí então um exemplo. Então aí, ó, ele lê caractere por caractere para você, tá? O fgetC. Então aí o fgetC, caractere por caractere. Então fget, ele vai lendo, né? Se você não especificar um buffer, ele lê a linha. fgetC, caractere por caractere, tá ok? Então vocês podem utilizar esses dois itens aí para ler um arquivo. Aí a gente tem a funçãozinha aqui fileExist para verificar se o caminho existe, né, antes de fazer a abertura dele. Então você pode fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui arquivo. If fileExist. Então fez a leitura normal, né? Que o nosso arquivo existe. Só vou forçar aqui então. Não, arquivo não encontrado. Então assim você consegue evitar um erro aí de repente do fopen receber tentar abrir um arquivo que não existe. Então você pode usar aqui a funçãozinha fileExist para verificar se esse arquivo existe no servidor. Se existe, ele abre, faz a leitura e fecha, né? Faz todo o processo aí. Senão você mostra uma mensagem para o usuário dizendo que o arquivo não foi encontrado. Além do fileExist, você também pode usar algumas outras funções para verificar qual é o tipo de arquivo, tá? Então, como você pode ter diretórios, links, tudo isso daí é considerado como um arquivo. Então, você pode verificar se aquele recurso é um arquivo, se é um diretório, se é um link. Então, você pode fazer o seguinte aqui. Se fileExist e is file arquivo. Então, se o arquivo existe e ele é um arquivo, então você pega e faz a leitura, né? Vou mudar aqui para fget de volta. Se ele for qualquer coisa diferente de um arquivo, né, for um diretório ou for algum atalho ali, aí ele não vai fazer a leitura para você. Então você consegue ir controlando melhor aí essa questão da leitura e restringindo para somente arquivos mesmo, tá ok? Então aí a gente fez a nossa leitura. Para fazer a escrita no arquivo, a gente vai usar a função fwrite, tá? Então você vai abrir o arquivo, fazer a escrita e fechar o arquivo, tá ok? Então vamos mudar aqui. Então eu vou deixar comentado aqui. Opa. Então vamos lá. Então fopen arquivo. Para escrita, a gente vai usar o W, tá? Então abre somente para escrita e coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo. E reduz o comprimento do arquivo para 0. Tá? Se o arquivo não existir, tenta criá-lo. Então, vamos ver o que é isso daí. Então, abrimos o arquivo. fwrite
aula de web servidor. Opa, só trocar aqui. Então abrimos o arquivo, escrevemos o conteúdo dentro dele e fechamos o arquivo, tá? Usando W. Então, vamos pegar aqui, atualizar. Tá? A página vai ficar em branco, porque agora a gente está escrevendo, não está fazendo nenhum tipo de leitura. E no nosso arquivo aqui, todo aquele texto foi substituído pelo aula web servidor. Por quê? Quando você usa o W, ele fala aqui ó, que o arquivo ele é reduzido para zero, e se o arquivo não existir, ele tenta criar. Então, como a gente já tinha conteúdo no arquivo, quando você mandou escrever com o W, ele apaga o conteúdo do arquivo para escrever um novo conteúdo. Tá? Então, ele faz a sobrescrita quando você utiliza o W. Se você quiser manter tá, o conteúdo, você vai usar aqui a opção A. Tá, okay? Então, o A ele abre somente para escrita e coloca o ponteiro no final do arquivo. Né? O W ele coloca ali no começo do arquivo. Então, aqui quando você usa o A, ele vai adicionando o conteúdo, ele não faz a sobrescrita. Então, vamos ver aqui. Vamos abrir o arquivo aqui com A. Então, vamos pegar aqui. Dei um F5, 2, 3, 4, 5. Vou pegar o nosso arquivo. Então, em vez de ele substituir o conteúdo, ele vai adicionando conteúdo no arquivo e preserva o conteúdo que já existe no arquivo. Tá? Então, quando você usa o A, ele faz a escrita, só que ele faz a escrita preservando o conteúdo que já existe no arquivo. Quando você usa o W ele apaga, tá? Zera o arquivo e sobrescreve o conteúdo que está dentro dele. E o R faz a leitura do arquivo para a gente. As variantes que vocês têm aqui, R+, tá? Ele vai fazer ali a leitura e a escrita e coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo. W+, também abre para leitura e escrita, e daí o A+, também leitura e escrita. Perceba que quando você tem só A, o A é somente escrita. Com mais, ele habilita a leitura. W, só escrita. W+, leitura e escrita. O R, ele é só leitura. Quando fica R+, leitura e escrita. Então, ele só adiciona uma funcionalidade para aquele modo lá. Tá? Eu recomendo sempre que vocês trabalhem só com os modos mais simples aqui, tá? R, W ou A, para evitar de repente abrir com leitura e escrita e acabar confundindo ali no código e sobrescrever um arquivo sem querer e fazer todo o teu sistema parar, tá? Então sempre use só um modo para garantir que você sempre vai abrir aquele arquivo somente daquela forma e não utilizando leitura e escrita ao mesmo tempo, tá ok? E daí a gente tem aqui os modos X, né, que servem ali para criar e abrir o arquivo somente para escrita. Então ele só faz a criação aí. Basicamente a gente já tem essas funcionalidades aqui quando você vai trabalhar com a escrita, né? Então não tem a necessidade aí, é bem raro você chegar a trabalhar aí com os modos X, tá? Então é sempre aqui R, W e A aí que vocês precisam só lembrar, tá ok? Então essas aí são algumas das funções que a gente tem aí para trabalhar com o sistema de arquivos, tá? Para fazer a leitura, para fazer a escrita. É bem mais simples que a maioria das linguagens, tá? Que você vai manipular arquivos, você tem que acabar criando vários mecanismos aí para conseguir fazer a leitura ou fazer a escrita. Então é uma coisa bem mais simples aqui no PHP. E a gente tem algumas funções aqui que ajudam a gente, tá? De certa forma. Então elas cortam o caminho para a gente aqui desses três passos, tá? Que são as funções file_on_get_contents, que faz a leitura para a gente, e a file_put_contents, que faz a escrita. Então, basicamente, o que acontece aqui? A file_get_contents, ela substitui tudo isso aqui, ó, que é a abertura, o laço while e o fclose, tá? Então, uma função só faz tudo isso aqui para você. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, echo file_get_contents. E daí, arquivo. Só comentar aqui. Então, lá.
Então a file getContents ela já faz todos aqueles passos lá de abrir o arquivo, fazer a leitura dele, fechar, tá ok? O único porém aqui é que ela lê todo o arquivo de uma vez só, então você não consegue controlar tipo um buffer, igual a gente faz a fget, tá? Que você pode colocar um buffer, ou a fgetc, tá? Lendo caractere por caractere. Então a file getContents ela vai pegar todo o conteúdo do arquivo, tá? Então você não tem controle sobre a leitura, tá? Esse é o único porém aqui dela. E a file put contents, ela também faz os 3 passos aqui, tá? Então você vai pegar a file put contents, o arquivo, e o que você quer gravar no arquivo, tá? Então, vamos colocar aqui, file put contents. Tá, então ela vai receber lá o caminho, o conteúdo dela tem algumas flags ali que eu já explico. Então, isso aqui substitui os 3 passos também, tá? Abrir o arquivo, escrever nele e fechar o arquivo. Então, vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso arquivo lá, file put contents, tá ok? Então, aqui ele faz a escrita como se fosse o modo W lá, tá? E daí, se você quiser usar como se fosse o modo A, você vai ter que usar aquela flagzinha ali, que é a file append. Vamos colocar aqui, file append. Vamos pegar aqui, atualizar, atualizar, atualizar. Aí, ó. Usando a flag, daí a file put contents ela se comporta como o modo A, tá? E aí você consegue adicionar conteúdo no arquivo. Se você não usar a flag, ele vai funcionar como o modo W e vai sobrescrevendo o conteúdo do arquivo, tá ok? Então você pode usar aí a file getContents e a file putContents para ir sobrescrevendo e para fazendo a leitura aí, tá? Economizando aqueles 3 passos ali. Se você precisar manipular linha por linha ou caractere por caractere, aí você tem que usar aqueles 3 passos mesmo, tá? Daí não tem como trabalhar com essas funções aí. E por último a gente tem a função unlink, que vai servir para que a gente consiga apagar um arquivo, um diretório ou qualquer outra coisa que seja considerada um arquivo aí. Então vocês vão pegar aqui, unlink, e o nome do arquivo. Tá? Então eu vou só abrir a pastinha aqui para a gente ver. Então tá lá, aula web servidor. Atualizar aqui. Então, ó, o nosso web servidor.txt foi excluído. Então, ok. Então a funçãozinha unlink ela serve basicamente para isso daí, tá? Excluir um arquivo, que pode ser uma pasta, pode ser um arquivo mesmo, ou um link que serve como atalho, tá ok? Então vocês vão trabalhar com essas funções aí para manipular os arquivos, tá? Abrir, fechar, fazer leitura, verificação se o arquivo existe, escrita, e as funções que economizam, né, claro, o nosso trabalho aí, beleza? Então essas daí são as funções para trabalhar com arquivos aí no PHP. E agora a gente parte aqui para outra parte da aula aí, que é a questão do upload de arquivos, tá? Que é, como eu falei, é um recurso bastante utilizado, tá? Hoje em dia, quando a gente trabalha com web, é meio difícil você imaginar um sistema ou uma aplicação onde não tem upload de arquivos, né? Então, redes sociais trabalham com upload de foto, de vídeo, você tem sistemas intranet, onde você consegue fazer uploads de processos, de currículos, tá? Então, é uma coisa bastante utilizada. Então, como que a gente vai trabalhar com o upload de arquivos aí no PHP, tá? A parte primeiro que você, na verdade, são duas coisas que você tem que fazer. Uma é do lado do HTML e a outra é do lado do servidor, tá? A do lado do HTML, ela é comum para todas as linguagens e a do lado do servidor, logicamente, aí depende da linguagem que você vai trabalhar, tá? Então, aqui a gente vai ver como que funciona no PHP. Então, primeiro a gente vai criar um formulário para que a gente possa fazer o upload de arquivos nosso aí. Então vamos pegar aqui e criar um arquivo index.php, tá? Embora a gente vá criar um arquivo com conteúdo HTML, vocês colocam aí a extensão .php, tá? E daí vamos criar aqui o nosso HTML, formulário de upload.
F8. Vamos lá criar o nosso form. All.php. Quando vocês forem trabalhar com upload de arquivos aqui da parte do HTML, vocês sempre vão ter que colocar esse atributo aqui, tá? O enctype com o valor multipart barra form data, tá? Então vocês têm que sempre informar esse atributo aqui quando for trabalhar com upload de arquivos, tá? Se você não informar isso aqui, o upload não funciona. E daí vamos colocar o nosso campo aqui, arquivo, put type file, name, arquivo, barra label. Então vamos ver aqui, nosso index, né, claro. Então tá aí o nosso formulário para você selecionar o arquivo no computador. A gente vai criar aqui de volta o nosso arquivo lá. Então vamos pegar aqui web servidor.php. Então criar de volta aqui para que eu possa usar esse arquivo mesmo para fazer o upload, né? Então eu deixo ele mesmo aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Quando vocês enviam um arquivo a partir do formulário HTML, esse arquivo ele é armazenado do lado do PHP numa super global, que é a super global files, tá? Então essa super global ela armazena todos os arquivos que são enviados via upload. Cada arquivo ele tem uma posição de um array, tá? Então você vai ter lá super global files, o nome do campo no formulário. Deixa eu só pegar aqui. Então, o nosso campo aqui ele se chama arquivo, tá? E daí, qual a propriedade desse arquivo que você quer acessar? Então, você pode pegar aqui o nome do arquivo, o tipo dele, o nome temporário dele no servidor, se deu algum erro e o tamanho desse arquivo, tá? O mais importante aqui para a gente aqui vai ser o temp name, porque é a partir dele que a gente consegue mover o nosso arquivo de um lugar para outro dentro do servidor e realmente concretizar o upload do arquivo, tá? As outras propriedades aqui, elas servem para auxiliar aí. Então, vamos pegar aqui. Abra o código. Então, vamos pegar aqui. Files. O nome do nosso campo lá, que é arquivo. Vamos pegar aqui o atributo name, só para que vocês possam estar vendo aí. Tá, então, peguei aqui files, o arquivo, o nome do arquivo. Então, vocês vão vir ali, selecionar o arquivo. Enviar. Ele vai pegar lá para vocês o nome do arquivo, tá ok? Vamos colocar mais algumas coisinhas aqui. Não, vou fazer diferente. Vamos mandar imprimir aqui, né? Só atualizar aí. Ah, detalhe, né? Só tirar aqui. Atualizar. Tá aí, ó. Então você tem um array lá com as propriedades, o nome do arquivo, o tipo dele, o nome temporário dele no servidor, né, onde que ele está salvo ali, se deu algum erro no upload dele e o tamanho desse arquivo aí, tá ok? Então essas são as propriedades que a gente tem para trabalhar no upload do arquivo.
como que a gente vai fazer daí, quando esse arquivo é feito upload, como que a gente faz para mover ele desse diretório temporário e realmente salvar ele, concretizar o upload, né, para o usuário. Então a gente vai trabalhar aqui com uma funçãozinha que é move uploaded file. Daí você vai passar o caminho temporário e o caminho final, que é onde você quer que o arquivo seja salvo, tá ok? Então a gente vai pegar aqui, move uploaded file. Então a gente vai pegar aqui o nosso arquivo, temp name dele, tá? Porque o primeiro parâmetro aqui é aonde o arquivo está temporariamente no servidor. E daí o destino dele, que daí você pode passar uma outra pasta, você pode mudar o nome do arquivo, você pode fazer o que você quiser aí, tá ok? Então eu vou chamar aqui de... vou colocar aqui batatinha.txt. Então, vamos voltar aqui. Enviar. Daí para a gente ver o nosso arquivo. Lá na pastinha htdocs, lá então vai estar lá o arquivo que a gente criou com o conteúdo dele, tá? Então ele é só movido aí dentro do servidor. Então se você sempre vai colocar aqui o temp name e qual que é o novo caminho e o novo nome do arquivo que você quer salvar, tá ok? Então você pode modificar o nome do arquivo aí. Só atenção para a extensão, né? Às vezes você está fazendo upload de uma imagem, então não vá trocar a extensão aí de JPG para GIF, tá? Cuidado com a questão das extensões dos arquivos aí. E daí a questão do retorno, né? Do erro ali, que quando é 0, para a gente que indica sucesso. Então vocês têm aqui um parâmetro, né, no array que é o propriedade error. Então sempre que ela for 0 indica que o upload foi bem sucedido. E qualquer coisa diferente de 0 indica que ocorreu algum erro, tá? Daí vocês têm que consultar o manual do PHP lá para ver, dependendo da numeração que é o erro, o que é o problema que ocorreu aí, para daí estar informando o usuário desse problema, tá ok? Então, mas sempre que vocês tiverem ali erro 0, quer dizer que o arquivo foi bem sucedido o upload dele. Então você pode, por exemplo, aqui pegar e, vamos colocar, if... error igual a 0. Então, se o erro for igual a 0, daí ele faz a concretização do upload. Né? Se não, vamos lançar uma mensagem para o usuário. Não foi possível fazer o upload do arquivo. Tá ok? Então, vamos pegar aqui. Você vai selecionar lá o arquivo, pegar aqui um outro, o index, por exemplo, mesmo. Enviar. Tá, ele enviou lá. Como a gente já tem o arquivo batatinha, né, então ele não vai fazer nada aí. Então, isso daí é o nosso upload de arquivos, tá? Então, sempre que você for trabalhar com upload, você vai ter que criar um formulário lá no HTML, colocar o atributo enctype com o valor multipart /form data. E do lado do servidor, você recupera esses arquivos através do atributo files, e daí passando o nome do campo que está lá no formulário, tá? Então, aqui é o nome arquivo. E daí você vai acessando as propriedades desse arquivo, né? Error, temp name, name, size, tá? E daí depende do que você quer fazer com esse arquivo aí quando você faz o upload dele, tá ok? Só que aqui o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com o upload de um arquivo só, tá? Mas existe a possibilidade de você fazer o upload de mais de um arquivo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai colocar aqui no nosso input o atributo multiple, para permitir a seleção de mais de um arquivo. E daí o que você vai fazer? Como você vai ter o upload de mais de um arquivo, então isso daí é um array de vários arquivos. Você vai indicar isso daí aqui no HTML usando os colchetes no nome do arquivo aqui. Tá? Então o name, em vez de ser só arquivo, você vai colocar os colchetes para indicar que agora você vai ter um array
de arquivos que vão ser enviados, tá ok? Então, o que acontece aqui pra gente? Ó. Agora, quando você for selecionar um arquivo, você consegue, segurando o Shift aqui, selecionar mais de um arquivo ao mesmo tempo, ou Ctrl e marcando os arquivos que você quer fazer o upload, tá ok? Então, isso daí é o que permite fazer aqui o atributo múltiplo. E daí, aqui do lado do servidor, muda também como que você vai tratar isso daí, né? Então, vamos pegar aqui, só para que vocês consigam ver. Files. Então, vamos fazer o upload aqui de alguns arquivos aí. Então, vou pegar aqui o Batatinha, o Index e o Aula. Ó, 3 arquivos selecionados, enviar. Então, ó, lá do lado do servidor, você vai ter lá o campo arquivo. E daí, para cada atributo, você vai ter mais um array. Então, o atributo name, para o arquivo 0, ele tem o valor aula. Para o arquivo 0, ele tem esse tipo. O arquivo 0 está aqui. O arquivo 0 deu sucesso. O arquivo 0 tem tamanho de 43. Tá ok? Então, você vai ter o nome do campo, o nome do atributo, e daí no atributo você vai ter vai ter um outro array, né, com cada arquivo que foi feito o upload. Aí você tem que ir trabalhando com um laço aí, um for, um while, um for each aí, para conseguir fazer essa iteração e recuperando esses itens aí, tá ok? Então vamos pegar aqui só para que vocês tenham como exemplo aí. Então vamos voltar aqui. Então o que você vai fazer aqui? A gente vai trabalhar aqui com for each, que torna o nosso trabalho bem mais fácil. O nome do nosso campo lá, que é arquivo, tá? Sem aqueles colchetes. Daí a gente vai usar uma das propriedades aqui, tá? Vou usar a propriedade name as key value. Então vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro a gente vai verificar se deu certo o upload do arquivo ou não. Então if, daí vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, arquivo, error. Lembrando que daí para cada propriedade ela tem um outro array, tá? Então chave igual 0. Daí a gente faz o upload, tá? Move upload file. Daí a gente tem aqui o temp name e aonde que a gente vai salvar isso daí, tá? Eu vou colocar aqui uma pastinha aqui, uploads barra vamos pegar o nome do arquivo aqui, né? Name na posição aqui. Tá ok? E daí vamos criar aqui uma saída de erros aqui. Então a gente vai fazer um for each aí, dentro do nosso campo arquivo, pegando a propriedade name, né, aproveitando que cada propriedade tem um outro array dentro dela, tá? E esse array sempre é o mesmo. Então se são 3 arquivos, eu vou ter um array de 3 posições na name, um array de 3 posições em temp name, tá? Um array de 3 posições em error, e é sempre na mesma ordem tudo os arquivos, então eu posso fazer isso aqui. Daí com o for each, como a gente já viu lá, tá? Você consegue separar entre a chave e o valor, tá? Então as chaves aqui vão ser os arquivos lá 0, 1 e 2, ou quantos arquivos você tenha. Então vou pegar aqui o campo arquivo, error, deu arquivo 0, por exemplo. Verifico se ele deu erro ou não. Se não deu, faço o upload. Se deu algum erro, só adiciono aqui na minha mensagem para me mostrar. Tá ok? E a nossa pasta uploads aqui, vamos criar ela. Vou criar aqui uma pastinha, uploads. Deixar aberto aqui. E vamos selecionar os nossos arquivos aí.
Então, eu vou pegar aqui o batatinha e o index. Enviar. Ficou em branco, né? Se ficou em branco é porque é para ter enviado, tá? Então, ó, na pasta upload, tá lá os dois arquivos. Então, aí a gente tem o nosso upload de arquivos, tá? Então, se você for trabalhar aí com upload múltiplo, tá? Então, lembra lá de colocar no teu formulário o atributo múltiplo. E daí aqui você vai trabalhando com array, daí você tem que usar um laço aí, no caso que eu usei o for each, para ficar mais fácil, mas você pode usar um for, um while, depende do que você quer trabalhar, tá? Detalhezinho aqui só para lembrar, tá? O atributo múltiplo, ele é do HTML5, tá? Então, em versões anteriores do HTML não tem esse recurso aqui, tá ok? Daí você tem que ir colocando vários inputs no teu formulário e todos eles com o mesmo name, usando os colchetes também. E daí do lado do servidor é a mesma coisa aí, tá? Você captura da mesma forma e trabalha assim também, tá ok? Então esse daí é o upload de arquivos nosso. Espero que vocês tenham gostado aí da questão de manipulação de arquivos e de upload, tá? Até a próxima, pessoal.